assim como existem textos na internet que não têm base, né, que o sustenta ali, pode correr o risco também de apresentações com muitas viagens, Uhum. Viagens na maionese. viagens, meu, né? Nós sabemos que nós somos infestados por lendas, né? Uhum. Sim. E o Brasil, Mas, particularmente, uhum. né? São alguns temas, há muito já foram superados no continente europeu e nos Estados Unidos. Mas aqui eles estão, parecem a cada ano mais enraizados. Mais enraizados. E é difícil. Tipo, Então, quais temas? Sim. a questão dos templários. Eu sou um combatente quando Uhum. a tentar ligar a maçonaria a templário. Isso é feito para vender livro. Uhum. É feito para vender livro. E dá para romantizar bastante, né? Ah, mas é porque eu prefiro ser um herdeiro dos protetores do Santo Graal do que um sucessor de um pedreiro de colher. Uhum. Né? Eu vou falar com a minha esposa, você, minha querida, eu agora fui iniciado na maçonaria e sou agora um dos detentores dos segredos de Salomão. Uhum. Minha querida, eu agora, o outro lado, né? Eu fui iniciado na maçonaria e tinha uns caras que ficavam quebrando pedra na Idade Média e a maçonaria foi inspirada neles. Qual que ela vai Era o preferir? sindicato deles, né? É, vai entender. Conversão. Então, assim, isso há muito já foi superado na Europa. Se entende, o Ramsay, que isso quem implantou foi André de Ramsay, no discurso que ele nunca fez, ele escreveu, mas ele nunca o pronunciou. Ele fala lá, para atrair os nobres franceses, ele inventa a história de que a maçonaria ela tinha origem nos cavaleiros cruzados. Dos cruzados. A coisa se transformou para os templários. Tem um livro que chama do Andrew Prescott, Decifrando os Códigos da Maçonaria. No finalzinho do livro, o autor conta essa história detalhadamente e como que essa questão saiu de cruzado para templário e foi tomando conta. Um outro tema que há muito já foi superado no exterior, mas aqui ele está enraizado ainda, é a questão da transição. Porque você tinha lojas de maçons de ofício, que era pedreiro, mas foi acabando o serviço, eles ficando sem dinheiro. Aí eles foram aceitando gente que não era pedreiro, e foi colocando na loja. Aí chegou um ponto que não tinha mais pedreiro, que eles morreram, e só ficaram aqueles que eram aceitos. Bom, não existe. Outra indicação de livro, que aí é do David Stevenson, que é O Século da Escócia. É o David Stevenson, O Século da Escócia. Ele conta lá sobre a questão da maçonaria escocesa, uma maçonaria, bom, no que a gente costuma dizer, não é a maçonaria Nutella, né? É a raiz. E como que nasce a maçonaria inglesa. Por isso que é importante se conhecer a história. Uhum. Como que estava a Inglaterra no século XVIII? Finalzinho do século XVII, né, de 1640, né, que você começa a Revolução ali, você tem a Revolução Gloriosa. O que acontece naquele final do século XVII? Qual que era o ambiente do século XVIII? O que o rei fez lá 100 anos atrás, quando há 100 não, um pouquinho a mais, que é no século XVI, com a reforma, o que acontece com a reforma? A reforma tem Lutero, mas e na Inglaterra? Né? Na Inglaterra, o rei lhe passa, quer se separar, Henrique VIII, e ele se separa da igreja, se separa de Roma e cria a igreja anglicana. Ele vai construir alguma coisa, gente. O dinheiro agora é dele. Né? Se quiser fazer uma igreja, é ele que ia pagar, o rei não quer pagar nada. Então acaba-se, a maçonaria na Inglaterra, de construções de catedrais ali, ela praticamente é extinta. Os caras passam a construir muro, reformar um castelo, alguma coisa assim, porque fica mão de obra. Logo, e há também a restrição ao trabalho,
Então, há várias complicações. 1717 ou 1721, há uma criação de uma outra organização lá em Londres. Não é continuidade de nada, se cria. O que existia naquela Londres do início do século XVIII? Uma moda da formação de clubes, né? Clubes de encontro, clubes sociais, né? A maçonaria entrou nessa. Aí depois você tem a entrada do pessoal da Royal Society, aí há a transformação, logo em 1721, a nobreza chega, né, com o Duque de Montagu, e aí ela vai ganhando corpo, se espalha para a Europa e tudo. Mas então, assim, são dois pontos críticos. A questão dos templários, ela não encontra nada que sustente essa versão. E aqui eu não quero ser um positivista, né? Dizer que não existem documentos. Não existem rastros históricos que sustentem essa versão. E a questão da transição, onde os documentos e os rastros históricos mostram que não houve essa transição. Isso me chamou a atenção. Eu vi uma live, uma palestra recente, acho que foi do Kênio Ismail, que tá até uma campanha de financiamento coletivo de um livro novo que ele vai falar sobre maçonaria brasileira. E ele estava comentando, acho que foi ele que falou, que a gente fica nessa romantização de temas, porque são legais, às vezes até aqui em Minas, se não me engano, ele comentou, o Tiradentes era maçom, maçonaria formal nem existia no Brasil naquela época. E a gente fica se apegando a isso, essa comunidade maçônica, com o intuito de deixar a história mais grandiosa, a história mais romantizada. Mas isso é horrível para hoje, que você cria uma expectativa. Às vezes a pessoa entra ouvindo esse tanto de história furada, romantizada, e fica assim, se no passado era aquela coisa tão gloriosa, por que hoje eu estou aqui só no autodesenvolvimento? Então isso cria uma bolha de expectativa totalmente real. E não há necessidade, né? A maçonaria é grande por si. Não precisa criar. Gente, aparece uma personalidade, é maçom. Quanto tempo nós ficamos escutando? Eu acho que quando ele morreu, ele virou maçom. Barack Obama, nós ficamos não sei quanto tempo escutando que ele era maçom. Eu vou pegar aqui, deixa eu buscar aqui. E dentro do que o João falou, quer dizer, o conhecimento ainda é a melhor arma que existe, ou seja, o sujeito mata todas essas armadilhas narrativas, né? Se você fazer a leitura histórica e a leitura política daquele paralelo do que você está discutindo, por exemplo, escola dos antigos, escola dos modernos, etc., quando você vai ver que há dicotomias na capital londrina naquele século XVIII, que seja a aristocracia londrina de um lado, com os imigrantes irlandeses de baixa renda chegando como estrangeiros, e todo mundo ali era maçom, e tinha maçom para todo lado, com o viés financeiro, com o viés religioso, que é uma Londres anglicana, com a Irlanda católica, e a questão do catolicismo na Irlanda pega até hoje. Até hoje. Com essa questão econômica, que é a pujança da Revolução Industrial, e a Inglaterra como motor do mundo, né, que era o apelido dela ali, e tudo esse caldeirão de eventos, esse caldeirão de acontecimentos, que, né, você aí que é o estudante, o versado da história, né, e consegue traduzir isso tudo sem romantizar. Certa vez eu ouvi uma palestra, o palestrante no final falou assim: não é necessário estudar a história da maçonaria. Isso é perda de tempo. Tem que estudar símbolo e os outros negócios. Eu fiquei quieto no meu canto. Se você não estuda a história, como você vai entender o que está acontecendo? Um exemplo que eu dou. A escola maçônica, já há algum tempo, numa cidade, a gente fazendo lá os comentários, né, com o pessoal, o irmão perguntou, mas aqui está escrito que a maçonaria é a única organização capaz de fazer o homem feliz. Não concordo com isso. Meu querido, você sabe quando que isso foi escrito?
Não, mas existem tantas coisas que pode fazer um homem feliz. Você vai lá para o século XVII, XVI, XVII, o que vai fazer um homem feliz? Sei lá, a liberdade que a maçonaria deu ali. Você pega Londres, no final do século XVII, início do século XVIII, qual era a organização que permitia se juntar os republicanos, os jacobitas, os homens do rei, católicos, anglicanos, Essa harmonia, os né? puritanos, né? Dentro daquele espaço ali, onde a troca de ideia poderia ser realizada. E por isso que é importante entender a história. Eu vim aqui procurar no site o nome do livro. Você falou do Tiradentes. Tem dois historiadores mineiros, Uhum. Marco Morel e a Françoise Jean de Oliveira Souza. O nome do livro é O Poder da Maçonaria, a História de uma Sociedade Secreta no Brasil. Não são iniciados. Se você, caro ouvinte, quer conhecer a história da maçonaria do Brasil, eu faço a indicação desse livro. Vai ser difícil você achar, tem na estante virtual. Eu fazendo já, não vamos ganhar nada. Não, fica à vontade. É isso mesmo, conhecimento. O Poder da Maçonaria, a História de uma Sociedade Secreta no Brasil. Autores Marco Morel e Françoise Jean de Oliveira Souza. A Françoise, ela até era diretora de negócio de museus aqui de Minas Gerais ou de Belo Horizonte. Sim. Pessoal da Federal, da UFMG. E o livro do Stevenson, deixa eu buscar ele aqui. Ó, eu falei que é do Andrew Prescott, mas não é não. O outro livro é o Revelando o Código da Maçonaria, do Robert Cooper. E no finalzinho dele, ele vai contar essa história lá dos templários, como é que vira templário. A gente tem que quebrar esses paradigmas, isso não pode ficar. E o do David Stevenson... aqui tem muito livro aqui. Desobediência civil. Aqui, ó. Achei. As origens da maçonaria e o século da Escócia. Vai conhecer a história. Sem lenda, sem querer engrandecer as coisas, falar que Jesus Cristo foi o primeiro a colocar um avental. Então, a gente tem que ler. E com todo respeito aos autores maçônicos de 50 anos atrás, né? Tem o seu papel importante na história da maçonaria brasileira, mas hoje nós somos privilegiados porque nós temos acesso a essas obras publicadas no exterior, traduzidas para o português. Temos acesso a pesquisas feitas por acadêmicos sobre a maçonaria, que quebram muitos paradigmas, como foi falado, é levado para lá, querendo engrandecer.